Oi, eu sou a Camila Carvalho do blog Mademoiselle Paris e hoje eu vim falar pra vocês os meus top 5 livros favoritos de Paris. Fica de olho! A minha paixão por Paris vem de muito tempo. Eu não sei precisar quando essa paixão começou. Eu posso dizer com sinceridade que eu acho que nasceu comigo. É uma coisa que é inexplicável. Então eu sempre fui atraída para livros que falassem de Paris, ou que falassem da França, ou que contassem histórias que se passavam lá, romances, livros de história, tudo sempre me atraiu para lá. Então eu resolvi elencar os 5 livros que ao longo do tempo eu percebi que são os meus favoritos. Como que eu percebi que eles são meus favoritos? Porque eu volto e releio, porque tem muita anotação, porque vira e mexe eu tô recomendando pra alguém esses livros. Então eu acho que é super justo e super válido nesse Everyday May ter um vídeo aqui sobre livros de Paris. Vamos lá? Não tem uma ordem, eu não vou colocar ordem, tá? Eu vou colocar aqui na ordem que eles estão empilhados. Não tem nenhuma ordem de importância, todos são assim muito maravilhosos e muito queridos por mim. Nada de ciúmes. Bom, vou começar com esse aqui, que é um menorzinho. É o Lições de Francês, da Ellen Sussman. E é um romance. Ele é uma ficção, um romance. Ele se passa em Paris, conta a história de 3 americanos, o Nico, o Riley e o Jeremy, que vão para Paris aprender francês. E eles descobrem muitas coisas das próprias vidas nessa viagem. É uma viagem que, além deles aprenderem francês, eles aprendem muitas coisas sobre as próprias vidas, inclusive sobre o amor. A maior parte da história se desenrola a partir dessas aulas de francês. É um livro super gostoso de ler. Eu li em 2 dias ou 3, assim, ele é muito rápido. Ele tem algumas imagens, algumas coisas fofas, assim, algumas ilustrações no início dos capítulos. Essa aqui é a ilustração da entrada do metrô, que eu acho muito fofo. Então, assim, ele vai dando pequenas pitadas de alegria, assim, ao longo de uma história um pouco dramática, como são todas as histórias envolvendo amor, não é mesmo? As 2 críticas que tem aqui na contracapa são do US Today da People, e elas dizem o seguinte: aqueles que se apaixonaram por Meia-Noite Paris, de Wood Allen, vão se deliciar com esse romance. É a crítica do US Today. E da People diz o seguinte: um romance delicioso, uma narrativa leve e delicada como um copo de vinho rosé em um café ao ar livre, mas com a profundidade enriquecedora de um Borgonha. Eu recomendo muito esse livro se você precisar, assim, suspirar, se você precisar se sentir leve. É um livro super pequenininho, tem 232 páginas, é super curto, super fácil de ler, super tranquilo de ler. Bom pra inspirar bons sonhos, é bom pra acompanhar, pra deixar na cabeceira, sabe? Pra ir lendo antes de dormir. É uma viagem à cidade do amor. Lições de Francês é da editora Casa da Palavra. Eu vou deixar aqui no box de informações todas as informações para vocês encontrarem o livro, tá? O próximo livro é um livro que eu já emprestei pra muita gente. Ele já tá até meio estraçalhadinho, tadinho. Eu amo muito esse livro, eu amo demais. É da Mireille Juliano, As Mulheres Francesas Não Engordam. É um livro super divertido que fala sobre por que comer com prazer ajuda a não engordar e te propicia uma vida muito mais feliz. Então, basicamente, é um livro que traz histórias, traz receitas. Ela dá desde receita de sopa. Peraí. Aqui, ó. Ela dá desde receita de sopa até contar a história de como, por quê, como transformar a rotina da alimentação em algo prazeroso. Então, bem antes desse lance do slow food, de pensar no que se come, nananã, esse livro já contava que se você parar para comer, se você fizer como os franceses, que eles levam a refeição a sério, você não precisa fazer dieta nenhuma, é só comer. Come de tudo, e eu não vou dar spoilers, eu só digo que este livro transformou a minha vida, e depois que eu li esse livro, eu
virei a louca do não dieta. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de dieta, porque eu acredito nisso aqui. Eu acredito que você levar esse método que ela coloca, que eu sei que não é o método 100% de todos os franceses, gente, não dá pra ter um método 100% de um país, mas é um método de muitos franceses, inclusive da família que eu morei no meu intercâmbio, era assim, que é de você respeitar e de você fazer a hora da refeição como uma hora sagrada, a mesa é um altar, enfim, transformar isso numa coisa absurdamente prazerosa, não só pro seu paladar, mas para todos os seus sentidos. Você vai ter uma vida muito maravilhosa, sem engordar, vai satisfazer todos os seus desejos. Esse livro é da editora Campos e tem inúmeras críticas atrás, eu vou ler duas. O autor de Paris to the Moon disse o seguinte: o livro da Mireille Julian é leve, elegante, bem escrito, sensato e descomplicado pela franqueza dos estratagemas, exatamente como as mulheres francesas que ela apresenta ao leitor, para que este as admire e tente imitá-las. O chefe Emery Lagasse disse o seguinte: não apenas delicioso, mas uma história verdadeira de uma das mais importantes mulheres do mundo. Para quem não sabe, a Mireille Juliano, ela é presidente e CEO da Clicquot. Tem que ler esse livro, ele é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Não é um livro só de receitas, tem muitas histórias entre as receitas e vale muito a pena. Se você não leu ainda, de novo, fica a dica. O próximo livro é um livro mais recente, são 4 autoras e fez um puta sucesso. Chama Como Ser Uma Parisiense em Qualquer Lugar do Mundo. Eu demorei muito pra me render esse livro, porque ele ficou absurdamente comercial, virou um puta sucesso do nada. Eu fiquei até assustada, assim, eu achei que era alguma coisa muito clichê. E tem também as coisas muito clichês, mas enfim, eu gostei tanto que até hoje tem as marquinhas aqui das minhas coisas preferidas. Eu vou abrir em uma delas para vocês. Por exemplo, é um livro super tranquilo de ler, porque tem muitas páginas assim que tem imagens e tal, com uma frase, como por exemplo essa aqui: acredite na sorte, agarre a felicidade e encare os riscos. Com o tempo, eles se acostumarão com você. René Char, Rouget de Matignon. Sou tão passada com esse livro, eu acho que a diagramação dele é tão maravilhosa, tão bonita. Ele tem dicas desde como você lidar no seu dia a dia, como vestir e tal, enfim, romance. Tem tudo, tem dica pra tudo, desde como a parisiense se porta, como ela se veste, como ela fica melancólica, se ela atende telefone, se ela não atende, como ela faz maquiagem, qual o kit de sobrevivência de uma parisiense. Tem tudo nesse livro, eu achei animal. Vale muito a dica. Acho que é um livro que, se você puder sentar numa livraria, tipo Livraria da Vila, sabe? E ficar lendo, você consegue ler, não precisa comprar. E aí, se você gostar muito, você compra. Mas é um livro, assumo, eu gostei muito de ter comprado, não me arrependo. E fica meio que na cabeceira da minha cama pra quando eu preciso me reconectar com algumas coisas. Ele é da editora Fontanari. Continuando, o penúltimo livro é o livro que inspirou o filme Julie e Julia. É o Minha Vida na França, de Julia Child, com Alex Prud'homme. Que dizer, vocês já assistiram Julie e Julia? Before she changed the world, Julia Child was just an American living in France. Shouldn't I find something to do? What is it that you really like to do? Eat. I could write a blog. I have thoughts. Cool. Bonjour! Book. 365 days, 524 recipes. I am risking my well-being for a deranged assignment. Is it crazy? Yes. What if I don't make my deadline? I'll wasted a whole year of my life? I used to be thin and now I'm fat. You have no real talent for cooking. Se não assistiram, fica aqui uma faixa bônus de dica. Assistam Julie e Julia. É animal. Só que não assista com fome, tá? Ou assista com um super balde de pipoca, com bastante gruyère em cima derretido, porque você vai ficar com fome. É a história da Julia Child, que é considerada a gourmand americana mais francesa que já existiu. E é a história dela contando como que foi a adaptação dela quando ela precisou se mudar para Paris, sem falar francês, com o marido por conta de um trabalho diplomático, e entrou na Cordon Bleu.
O resto é spoiler e eu não vou dar. Por favor, leiam o Minha Vida na França. Por último, e não menos importante, um dos livros que mais me fez pensar, um dos livros que eu mais releio, um dos livros que mais tem rabiscos e anotações por todas as partes, o Tête à Tête. É um livro sobre Sartre e Simone de Beauvoir. Quem escreveu foi a Hazel Hawley, da editora Objetiva, e ele é simplesmente o mais grosso deles, inclusive. Inclusive, eu comecei a reler recentemente pela 50ª, 100ª vez. Esse aqui eu acho que vale a pena eu dar uma introdução aqui do que está escrito na contracapa, porque vocês precisam entender a densidade desse livro. Eles formavam um dos casais mais lendários da história. Impossível pensar em um sem lembrar do outro. O impacto de seus escritos no pensamento moderno é inestimável, mas Beauvoir e Sartre são lembrados igualmente pela vida que levaram. Eram brilhantes, corajosos, profundamente inovadores. Tête à Tête mostra a paixão, a energia, a audácia, o humor e as contradições do seu notável e pouco ortodoxo relacionamento. É uma grande história. E uma grande história é precisamente o que Sartre e Beauvoir queriam que suas vidas fossem. Gente, sério, não tem uma página, acho que não tem um rabisco. Tem, no meio tem algumas páginas especiais, até com um tipo de papel especial, com fotos deles. Me inspirou muito, assim, eu quis ler muito mais sobre Sartre e sobre Beauvoir depois que eu li esse livro, porque esse livro meio que introduz muita coisa do pensamento deles, do relacionamento deles, de como um influenciava o outro e de como eles já pensavam diferente numa época tão diferente da nossa. Então, eu acho que foi um livro que me abriu muito a cabeça. Eu li quando eu li pela primeira vez esse livro, eu devia ter uns 17, 18 anos. Desde então, eu já devo ter relido esse livro pelo menos umas 10 vezes. Ele não é absurdamente grosso, mas ele é realmente maior do que os anteriores que eu mostrei. Ele tem 414 páginas, e são 414 páginas que, se você se apaixonar, que nem eu me apaixonei, você vai ler rápido, e aí depois você vai voltar e vai ler de novo com toda a calma do universo, degustando cada parágrafo, degustando cada momento de reflexão que ele impõe, assim. Ai, gente, sério. Leiam, é um livro maravilhoso. Não é um romance explicitamente, né, estritamente, porque foge super do padrão de romance da época, mas ao mesmo tempo é um romance porque foi o que eles tiveram, né, eles tiveram uma história de amor linda. É isso. Tête à Tête é um livro que eu recomendo fortemente mesmo. Então é isso, esses foram os meus 5 livros imperdíveis que falam sobre franceses, França, Paris e jeito francês e, enfim, coisas relacionadas a Paris que são super bem-vindas dentro deste canal, afinal de contas, Mademoiselle Paris. Tá aqui a minha pilhinha de livros, espero que vocês tenham gostado. Digam pra mim se vocês já leram algum livro, se vocês têm algum livro imperdível, que é o seu super top 1 da vida, que fala sobre Paris. Comenta aqui embaixo pra mim, me conta qual livro sobre Paris eu não posso deixar de ler. Se inscreve no canal, ativa aqui o sininho pra você ser notificado sempre que entrar vídeo novo. E é isso aí. Um beijo e até amanhã.